Então, boa noite a todos e todas. Felizmente, nós estamos realizando mais um webinar de arte e cultura afro-brasileira, que nada mais é do que uma aula aberta, né, de uma disciplina que faz parte do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, que busca abordar, né, as contribuições negras, tanto na história quanto na cultura, né, e as suas manifestações em todos os âmbitos. Então, para que a gente pudesse tornar esse momento de sistema remoto mais interessante e de forma que realmente a gente consiga construir, né, um conhecimento mais abrangente, nós temos convidado pessoas, né, que fazem parte, que vivem essas culturas, para estarem junto de nós. Então, o momento que está acontecendo hoje, ele é muito feliz, e ele resulta de uma simples fotografia lá no Instagram, onde eu postei eu e uma boneca negra, né, falando sobre uma mulher de 54, hoje 55 anos, né, e que na época da infância só tinha apenas as bonecas, que era a Suzy, do cabelo loiro, e que por conta disso eu furtava a tinta de cabelo da minha avó e pintava o cabelo das bonecas. E aí, então, nos comentários, surge a ONG Pés Livres, né, que coloca ali um comentário sobre, eu vou atrás das informações e descubro o trabalho maravilhoso que é realizado por essa ONG. E aí, então, eu encontro a Luana, que de pronto, e aí eu já começo agradecendo muito, né, ela tendo aceitado, quis vir conversar conosco e contar um pouco sobre a realidade da Tanzânia, porque a gente sabe que os livros, e especialmente a mídia, não demonstram exatamente o que esses locais reservam, né, suas riquezas, suas potencialidades, tanto do ponto de vista econômico, mas especialmente a nível de sentimentos, de fraternidade. Então, por isso eu fico muito feliz, né, de tê-los conosco hoje, fazendo parte desta aula, para que a gente possa ampliar as nossas vivências e, né, provavelmente contribuir para que esse trabalho vá em frente. Então, muito obrigada, e eu queria que antes você se apresentasse, e depois, então, fiquem à vontade. Nós temos, a princípio, 1 hora, né, mas que inclui também os questionamentos que eles vão poder fazer, né, comentários, né, e dúvidas que possam surgir. Então, fiquem à vontade. Boa noite para quem está assistindo. Rosimar, já de antemão, obrigada pelo convite. Foi muito especial quando a gente viu a sua postagem com a boneca, depois a gente vai falar mais só sobre ela e o quanto ela é significativa para a gente, para a ONG. Eu sou a Luana, eu sou fundadora da ONG Pés Livres, tenho 28 anos, sou professora de educação física, de formação acadêmica, né, mas gosto de dizer que hoje estou gestora da ONG, né, as coisas mudam, são dinâmicas, mas hoje é isso que eu faço. E o Rafa não estava ali, né, no convite, mas não tem como tá aqui sem ele. Então, a gente, na verdade, a gente tem uma filha pequenininha de 3 anos, a gente despachou ela para a casa da avó, para que ele pudesse participar sem a gente ser interrompido, né? Mas se o Rafa não tá, a culpa é da Luana, tá? Porque na fotografia ele está, se ela tivesse me dito que ele está na foto, isso. A fundação da ONG foi, vocês vão entender o porquê, foi nossa, né? Nós somos cofundadores, né, da ONG Pés Livres. Então, eu me chamo Rafael, meu nome não está aí, mas vocês vão ter que me aturar pelos próximos 50 minutos, pelo menos. Sou carioca, 46 anos, trabalho com TI no meu tempo integral e no 90% do meu tempo é relacionado a isso e o restante compartilho a dedicação com a Luana na ONG. Bom, vou fazer só um detalhe. Para quem falou que tem que entregar o trabalho hoje, só pode começar a fazer o trabalho depois da nossa apresentação, ok? Pode entregar até meia-noite, né, professora? Pode. Pronto, então vamos lá. É importante, acho que antes da gente começar a apresentação,
A Rosemar falou muito de trazer a visão da Tanzânia, né, da realidade de lá, e aí a gente queria deixar muito claro para vocês que essa apresentação e a nossa história é algo muito pessoal, né, da Luana e do Rafa, dois brasileiros, duas pessoas brancas que moram aqui no Brasil, mas que têm um trabalho, sim, no continente africano e na Tanzânia. Existem pessoas tanzanianas, pessoas locais por trás da ONG, que trabalham com a gente e que fazem esse projeto realmente acontecer. Né? Então, é importante frisar que tudo que vocês vão ver hoje é a nossa experiência pessoal, né? E como a ONG se formou, como a Tanzânia virou a nossa segunda casa, e a nossa visão, né, sobre o que a gente faz e sobre o que a gente vivencia lá. Isso. Né? Vamos lá, então. Vamos lá, eu vou compartilhar uma apresentação com vocês. E aí, vocês só me confirmem que estão assistindo. Sim. Tá, então peraí que eu tive um problema técnico aqui, porque eu não estou vendo o que eu estou apresentando. Pronto. Agora sim. Continuam vendo? Sim. Ótimo, então tá bom. Vamos lá? Vamos lá. Você vai mandando pra gente? Sim. Então, o nome da ONG é Pés Livres. Pés Livres porque a gente, quando a gente quis criar um projeto social, a gente conversou muito sobre o que nós dois, né, Luana e Rafael, tínhamos de melhor para levar para as crianças que cruzassem o nosso caminho. E a gente entendeu que o que a gente queria era, na verdade, ser uma ferramenta para que essas crianças tivessem os pés livres para seguirem as suas próprias histórias, construírem, né, o seu próprio futuro, né? Então, daí vem o nome Pés Livres. Bom, e hoje, resumidamente, né, eu vou só pincelar para vocês entenderem, a gente hoje é uma ONG brasileira que atua na cidade de Moshi, na Tanzânia. Então, a cidade de Moshi, para quem não conhece, é a base do Kilimanjaro, que é a montanha mais alta do continente africano. E também é onde está localizada a base para quem vai fazer o safari do Serengeti, né, que é um dos mais famosos e é o cenário do Rei Leão aí da Disney, que a gente já conhece. Então, é uma cidade bem turística, bem movimentada, sem pandemia, né? Sim. É bem movimentada. A gente hoje, como ONG, possui 3 iniciativas. Então, a gente tem hoje uma pré-escola com 56 crianças. Pré-escola a gente chama porque são crianças de 2 a 5 anos que a gente atende. Porque esse serviço, né, ele não existe, ele é precário, né, no serviço público, então creches como a gente tem aqui no Brasil, não existe isso lá. As crianças passam a ter o primeiro contato com a escola a partir dos 6 anos. Então, por isso a gente tem uma creche, né? A gente financia a educação continuada dessas crianças, então elas atingem a idade limite na nossa escolinha de 6 anos e elas vão para a escola do governo. Mas a escola no governo na Tanzânia, ela é paga. Existe uma taxa anual, no qual a gente paga por criança, depois a gente vai falar mais disso também, para que ela tenha direito a frequentar as aulas e a merenda escolar. E a gente iniciou o ano passado o projeto Pés Livres for Women, que é um projeto onde a gente vai implementar uma empresa de mulheres para as mães das nossas crianças, para que elas tenham um trabalho, né, e gere renda. A gente vai falar um pouquinho disso também, mas vocês vão ouvir a gente falar bastante das mamas. As mamas são as mães das crianças, é como elas são chamadas lá. E ela é a figura principal da família, né? Pouco se fala do pai, da figura paterna, a gente vê muito pouco isso. Então, a mãe ali é o pilar da casa. E como é que tudo isso começou, né? É a pergunta que a gente mais recebe, né? Por que Tanzânia? Como é que vocês foram Por que para Tanzânia? lá? Como é que vocês foram para lá? Como é que tudo isso começou? Em 2015, a gente planejou uma viagem de férias para lá, porque nós praticamos montanhismo, é uma das coisas que uniu, inclusive, a gente, o amor por esse esporte, e a gente decidiu passar 30 dias de férias lá na Tanzânia. E a viagem tinha basicamente 3 objetivos: escalar o Kilimanjaro, aí a foto mostra que a gente esteve lá, fazer uma ação de voluntariado, que era um sonho da Luana,
fazer um trabalho na África, ela vinha com essa vontade de infância, de estar na África e fazer um trabalho voluntário. Então a gente separou um pedaço da viagem para fazer um trabalho voluntário, e a gente também ia, depois da escalada e de fazer o trabalho, a gente ia atravessar a Tanzânia até o Malawi de bicicleta, uma viagem que a gente também queria concluir de bicicleta. A gente também gosta muito de ciclismo, de cicloturismo, então era uma coisa que a gente queria fazer. Isso foi como começou, foi como a gente foi parar lá na Tanzânia. E qual era o plano? E aí, partindo dessa vontade minha já de criança, meio inexplicável, né? Por que a Luana queria trabalhar como voluntária lá? Eu sou totalmente apaixonada por crianças, principalmente as pequenas, e eu tinha muito forte essa vontade. Me perguntavam o que eu ia ser quando crescer. Eu dizia que eu ia cuidar de crianças da África, e minha mãe nunca foi para a África, minha família não tem ligação nenhuma, né, com a África. De ter viajado para lá, não tenho memória disso, mas tinha isso muito forte. E aí eu quis unir, né, essa viagem de turismo com o trabalho voluntário. E foi quando aqui, ainda no Brasil, a gente iniciou a venda de alguns cookies de chocolate que eu comecei a fazer em casa para vender. E eu falei, Rafa, esse dinheiro que a gente arrecadar, a gente faz alguma coisa lá, vamos procurar algum projeto. E foi quando a gente achou um tanzaniano que ele tinha um orfanato e uma escola. Aí a gente procurou, ele falou, a gente arrecadou tantos dólares vendendo biscoitos aqui no Brasil, como é que a gente pode ajudar você? E na época ele falou, olha, eu tenho uma escola com 260 crianças e a grande alegria delas é quando a gente faz uma refeição especial, um café da manhã especial, um almoço especial. Eles comiam apenas o básico ali, né, de um mingau feito de farinha com água e açúcar. Então, ter uma refeição repleta de outras coisas, assim, seria uma alegria para eles. E era o tempo que a gente tinha, né, também disponível antes da nossa viagem de bicicleta planejada. Então, foi isso que a gente fez, a gente levou o dinheiro para lá e a gente fez essa refeição para 260 crianças. Foi um momento de muita alegria, a gente se vestiu de palhaço, o Rafa fez mágica para eles, foi muito divertido, assim, foi muito bacana. Mas as coisas não, né, tomaram outro rumo, assim, sim, né? Esse era só o plano, fazer esse dia especial com as crianças e depois viajar de bicicleta. E, na verdade, a gente passou... a realidade, né, que acabou acontecendo foi o resto do mês de férias cozinhando, ensinando inglês, ajudando no orfanato como a gente podia, consertando camas, né, de crianças, brincando com elas e se conectando cada vez mais, conhecendo outros orfanatos também, e consertando balanços, que aí é uma história do Rafa, depois ele conta para vocês. Essa história fica para quem tiver muita curiosidade e entrar no nosso Instagram, que lá tem um capítulo específico sobre isso, é demais. Eu costumo falar que é a coisa mais importante, mais significativa, né, que eu já fiz na minha vida. E aí a gente voltou para o Brasil. A viagem aconteceu, a gente mudamos de planos, a gente não fez a viagem de bicicleta até o Malawi, porque no meio do caminho a gente decidiu que a gente não faria o menor sentido a gente estar longe das crianças que a gente havia conhecido há poucos dias antes. A gente levou as bicicletas, toda a estrutura para fazer essa viagem, mas aí depois, quando a gente já estava no meio do caminho, uns 500 quilômetros de Moche, a gente entendeu que o que a gente tinha ido fazer na Tanzânia estava para trás, estava lá no orfanato e estava na cidade onde a gente estava e estava com aquelas crianças, com aquelas pessoas, né? Inclusive, a Nima, né, que é a nossa boneca, né, a nossa figura da boneca Anima, né? A Anima, a gente conheceu ela nessa viagem em 2015, né? Ela trabalhava nesse lugar onde a gente trabalhou como voluntários. Ela era professora nessa época e a gente pensava muito neles, assim, e entendeu que a nossa viagem era muito mais valiosa, né? Estar ali com as crianças naquele momento do que viajar de bicicleta. A gente aprendeu nesse momento também um negócio que a gente vem trazendo até hoje, que é ouvir nosso coração. Isso fez muito sentido nesse momento que a gente
Vocês imaginam que a gente passou quase um ano planejando uma viagem, principalmente a de bicicleta, que envolvia muita organização, muita estrutura e tudo mais, e a gente no meio, e a gente desistiu daquilo porque nosso coração estava chamando a gente para permanecer em Moche e continuar o trabalho com as crianças. Então todos esses outros dias que foram a realidade do nosso trabalho em Moche, vieram de um chamado nosso do coração. A gente deveria realmente voltar e continuar. Se a gente não tivesse ouvido esse chamado, talvez certamente a gente não estaria agora aqui, por exemplo, contando essa história para vocês. E isso começou a fazer parte da nossa vida, né? E quando a gente veio para o Brasil, voltando para cá, a gente percebeu que o nosso coração ficou lá. Hoje parece que a gente está de férias aqui e a nossa casa é lá. A gente começou a se questionar na nossa vida, né? Eu voltei para o meu trabalho, acabou as férias, a Lu voltou para o trabalho dela, acabaram as férias, e a gente começou a se questionar o que não estava fazendo mais sentido o que a gente estava fazendo aqui, né? Chegou um momento que a gente começou a procurar outros lugares para poder trabalhar também aqui, né? Parceria com ONGs que já existiam, que já tinham trabalhos um pouco mais sólidos. A gente era só um projeto, era só uma idealização, e a gente começou a fazer alguns trabalhos aqui. Mas parecia que ainda era pouco, né, pra gente. Foi. E aí foi quando surgiu, realmente, até então era só um projeto, né, era uma ideia da Luana e do Rafa, de sempre se oferecer como voluntários em alguns lugares que a gente viajasse a turismo, né? Então, depois dessa viagem, não fazer trabalho voluntário já não era mais uma opção, então até aqui no Brasil a gente começou a se envolver com outras ONGs. A gente tinha muito essa ideia de que a gente podia somar em projetos que já existissem, né? Então, éramos duas pessoas contentes com as nossas profissões, então a gente não queria largar tudo para ter uma ONG, mas a gente queria fazer mais coisas, né? Mais alguma coisa. E nesse meio tempo, algumas coisas pessoais nos impediram de voltar para a Tanzânia, né? Então a gente teve um intervalo de 3 anos sem poder voltar para lá. Mas mesmo assim a gente manteve contato com as pessoas de lá, e principalmente com a Nima, que vocês vão ver a gente falar bastante dela, que hoje é a nossa gestora na Tanzânia, nossa grande inspiração, né? E em uma dessas conversas com a Nima perguntando, eu sempre pergunto muito, né, para eles quais são os sonhos que eles têm, né? Eu gosto de ouvir isso. E a Nima, em uma das conversas, me disse que o grande sonho da vida dela era ter uma escolinha para atender crianças pequenas, porque as crianças lá ficavam na rua. E ela queria que essa escola fosse na comunidade dela, que é Miembeni, que é onde a gente está hoje, onde ela nasceu, cresceu e vive até hoje. E em uma dessas conversas ela também me falou que um grupo de americanos tinha aparecido, que eles iam doar um dinheiro para ela fundar essa escola, iniciar esse trabalho. Então ela fez isso em 2016, logo que a gente voltou. E a gente foi acompanhando, a gente foi ajudando, né, como a gente podia. E a escolinha ficou assim durante 2 anos. Não é o espaço que a gente tem hoje, né? Era em outro lugar menor e ela atendia até menos crianças. Em uma dessas conversas que a gente tinha diariamente, eu perguntei como é que estavam as crianças e ela falou: Lu, as crianças estão ótimas, mas eu vou fechar a escola por falta de recurso. E foi ali, assim, eu estava... a nossa filha, né, biológica, tinha 6 meses, 6 para 7 meses, amamentando, né, e aí, no impulso muito materno, eu falei, não, Nima, eu assumo a escola. Mas foi num período muito complicado para a nossa vida particular, né, Rafa estava desempregado há 2 anos, eu estava estava no meio do puerpério, também sem trabalhar, e então o dinheiro nosso não seria, e foi ali que a gente entendeu que uma ONG, né, estava se iniciando. Mas, então eu assumi a escola neste momento, compartilhei isso com o Rafa abraçou o sonho. Então, na verdade, é o sonho de uma mulher tanzaniana de 36 anos, que é a Nima, que permitiu que a gente sonhasse junto com ela, né, e fizesse essa trajetória. Então, a gente começou a entender quais seriam as demandas, precisava de um espaço maior, precisava atender mais crianças, precisava captar esse recurso. E aí é o que a gente vai falar daqui para frente para vocês, que é como realmente funciona a ONG. Então, hoje,
Como mostra a apresentação, a gente tem esses 4 principais pilares dentro da ONG, né? São os nossos valores, que é a educação de qualidade, saúde e nutrição, oportunidades para o feminino e o desenvolvimento local. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês agora dessa dinâmica. É importante lembrar que a gente se preocupa muito em atuar com a forma que eles acham que é melhor para eles. A gente tem muita conversa para a gente não entrar num território onde a gente acha que as soluções que a gente tem aqui no Brasil ou que a gente vivencia são as melhores para eles. Então a gente tem muita conversa e até discussões até com outras ONGs do Quênia que a gente conhece, de amigos nossos, de outros lugares de lá, para a gente saber o que é importante deles para eles, né? E a gente tenta ser um canal para fazer essas coisas acontecerem. Eu trouxe aqui alguns números que são bastante relevantes, são números de 2019 da Unesco. Hoje, a Tanzânia hoje está em torno de 58 milhões de pessoas e o número que alarma muito é que 44% dessas pessoas têm idade até 14 anos. Então é um país muito novo, né? Um país de pessoas muito novas. O que faz a gente imaginar mais ainda a importância da educação nessa base, né? Da idade da pré-escola e da escola primária e da escola secundária. A partir dos 14 anos eles vão para essa escola secundária. Então, hoje a gente até tem crianças que já estão na casa de 13, 14 anos, que a gente está apoiando, e então a gente percebe que esse trabalho, a nossa ideia é que a gente está no caminho certo, a nossa percepção é que a gente está no caminho certo, atuando nessa base enorme de pessoas que daqui a alguns anos vão fazer vontade de alguma forma diferente, porque estão tendo algum tipo de educação de qualidade, né? 1,4 milhões de crianças hoje estão fora da escola. Estou considerando 2019 como hoje, porque é o número que a gente tem, mas enfim, não deve ter mudado muito, talvez até piorado, né, por conta das questões que a gente está vivendo hoje. Mais de 30% das crianças não vão da escola primária para a escola secundária, ou seja, esses 44% que depois vão para a escola secundária, 30% não vão, né, o que é um número gigantesco, se a gente analisar. O alto emprego é mais comum entre mulheres sem educação formal, né? Então a gente percebe isso lá na cidade, que a gente vê que todos quando a gente vai nas feiras comprar coisas, só tem 99% das pessoas que estão vendendo lá são mulheres, né? Que se viram. E é engraçado que a Nima também tem essa preocupação, né? Ela, muitas das vezes, ela apoia mulheres da localidade por conta própria dela, por iniciativa própria dela, a montar pequenos negócios. E aí, pequenos negócios, imaginam pequenos negócios mesmo, assim, micro negócios, de vender banana, de vender tomate, de vender cebola. Então, ela, às vezes, dá um dinheiro, investe, e aí a mulher vai lá no mercado maior, compra e vende na sua comunidade lá por um preço maior. Então ela tem esse incentivo de criar esse microempreendedorismo entre as mulheres, né? E um número também bastante relevante, apesar de não ter impacto direto em cima da gente, mas 4,8% da população entre 15 e 49 anos tem HIV. A gente lida com... A gente lida ainda com... Ali a gente trabalha num país onde as pessoas ainda morrem de HIV, assim como morrem de malária também, né? Sim. Então, são duas coisas para a gente já são tão habituais, assim, né? Ninguém mais morre no Brasil de HIV, né? Mas ali ainda, sim. E é algo que parece não ter fim, assim, né? Por mais que a gente leia, estude e tente entender a realidade deles, parece que é algo que está muito distante
de ter uma solução, assim. Mas ainda assim, a gente tem algumas crianças da nossa escola que são HIV positivo, né? A gente tem relação pessoal com uma que é Nossa filha nossa filha adotiva, né? adotiva É lá HIV é positivo. HIV positivo e ela toma um medicamento dado pelo governo. Então isso até é um lado positivo que a gente não tem um gasto adicional para ela por ter o medicamento do de de contenção, né, da doença. Então, mensalmente, ela vai lá no hospital e ela tem o medicamento lá. Então, isso é importante levar em consideração também, né? Opa. Vamos falar um pouquinho da nossa escolinha. A nossa escola hoje, como eu falei, ela atende 56 crianças. O pilar super importante dela são as alimentações. Então, uma das nossas grandes conquistas, né, desde 2018, quando a gente assumiu esse sonho com a Anima, era melhorar essas alimentações. Então, hoje a gente fala de crianças que comem uma vez no dia, quando comem, né? Então, 90% das crianças que frequentam a escolinha hoje só se alimentam na escolinha, né? Dependem dessas alimentações. Então, é um dos nossos principais objetivos. E hoje a gente tem um cardápio super balanceado nutricionalmente, né? Elaborado por nutricionistas, pensando no desenvolvimento deles, na faixa etária deles. E é um dos nossos grandes orgulhos, né? Vê-los comer assim tão bem e se desenvolverem tão bem. Então, uma das grandes conquistas da ONG. E a gente tem iniciado... Isso foi ao longo do tempo, né, Lu? Foi construído. Isso não foi de imediato, tá, gente? É importante lembrar que o apoio que a gente foi recebendo e que a gente foi conquistando ao longo do tempo permitiu que a gente fizesse isso. E o nosso foco foi quando a gente começou a ter mais padrinhos, a ter pessoas que estão mais apoiando a gente melhorar a gente sempre pensa primeiro em melhorar essa necessidade básica da alimentação. E aí depois a gente avançar em outros passos. E mais do que isso, eu coloquei para vocês o Brincar Livre, Amor e Afeto, que é o que a gente acredita que realmente é importante nessa primeira infância, né, onde se forma o ser humano, né, um ser sensível, né, é isso que a gente busca. Então a gente quer que essas crianças se desenvolvam abertas, né, a reconhecerem suas emoções, a lidarem com elas, a sonharem, né, enfim. Então, a gente partiu para o método Waldorf, adaptado, né, obviamente, para a realidade da Tanzânia, mas ali a gente fala de uma educação super rígida nas escolas, super engessada, onde ainda existe até violência com as crianças em sala de aula. Então, na nossa pré-escola, a Anima queria muito uma forma de educá-los com amor, né? Por isso que a gente fala transformando através do amor. E a forma como ela acredita que tem que ser feito. Então, a gente levou em 2019 o primeiro módulo do curso Waldorf para ela. É uma professora do Quênia, tá, que vai para lá para ministrar esse curso para ela. A gente viu muito poder nisso, né? Porque eu, Luana Branca, saí daqui do Brasil para ir lá e falar assim, olha, Waldorf funciona, vamos lá, né? Que valor que tem isso? Então, a gente buscou alguém que vive a mesma realidade que ela, então, uma professora queniana, formada na metodologia Waldorf, e que poderia ministrar esse curso para ela, então, também foi uma grande conquista nossa, e a gente colhe os frutos disso todos os dias. A Anima mesmo reporta muito para a gente que as crianças estão mais habilidosas, as crianças estão mais sensíveis, falam eu te amo, abraçam, né? Então, isso para a gente também é motivo de muito orgulho, assim. E agora, esse ano, em agosto, ela vai participar do segundo módulo, né, ela e os nossos professores, a gente tem 5 pessoas hoje que trabalham na escolinha, e que vai acontecer agora em agosto, então, esse segundo módulo, para a gente dar continuidade a essa metodologia, né, essa implementação da metodologia Waldorf na escolinha. E a educação continuada, a gente não queria que as crianças tivessem uma interrupção no processo de ter uma boa educação ou de se alimentar bem. Então, a gente pensou conforme as crianças vão crescendo, as nossas crianças terminam com a gente entre 5 e 6 anos, né? Quando elas atingem 6 anos, ela vai para a escola do governo, a escola pública. Mas essa escola tem que pagar a taxa escolar.
E um dos maiores fatores de evasão da escola primária é o fato dela não ter como pagar a taxa escolar e ela não se alimentar na escola. Basicamente, essa taxa escolar é para alimentação na escola. E essa alimentação é um prato de feijão, né? Aguado, né? Então, mas mesmo assim, é alguma coisa, né? Então, a gente faz questão de a nossa ideia e nosso objetivo é manter essas crianças da escola primária, mesmo com as condições que tenham lá atualmente, mas que elas se mantenham na escola. E então, nesse ano agora, a gente pagou 47 taxas escolares, né, para as nossas crianças que cresceram e foram para a escola pública. Aos sábados, essas crianças vão para a nossa escolinha e ela tem um reforço escolar, e aí elas também se alimentam lá. A gente ainda não conseguiu, a gente está falando sobre isso essa semana, né? Por isso que eu falo que quando a gente vai conquistando um pouquinho mais, a nossa primeira coisa é pensar na alimentação delas. Então a gente está bolando um jeito de tentar essas crianças, mesmo depois do dia delas, durante a semana, depois da escola primária, as crianças que não estão na nossa escolinha, elas passem na nossa escolinha para jantar ou para pegar um lanche para vir para casa, não sei, alguma coisa que garanta um conforto adicional para elas, né? E a gente percebeu que essa melhoria de todo esse processo, tanto a alimentação quanto o treinamento Waldorf, o brincar, né? Em 2019, quando a gente voltou lá, a gente fez uma transformação no lugar. A gente reformou a escola inteira, abriu um baita espaço para elas brincarem, construímos um balanço para elas. Então, toda essa questão que envolve também esporte, atividades manuais, isso tudo deu resultado, né? No final do ano, né, Lu, as crianças tiveram a avaliação, o exame nacional da Tanzânia, e cinco das nossas crianças, né, 5 meninas, ficaram entre as top 10 da sala de aula de 125 alunos nos exames nacionais. Então, outro motivo de orgulho. A gente ficou muito orgulhoso. Duplamente orgulhosos, né? Sim. 5 meninas. Sim. E entre os top 10, né? Então, assim, isso foi um resultado, isso foi uma medida que a gente nem estava esperando acontecer, né? A gente faz tudo muito com o coração, gente, vocês não fazem ideia. E a gente vai pensar em medir lá na frente. Se der para medir, se não der, a gente vai continuar fazendo com o coração e uma hora vai ver o resultado. E veio, né? No final do ano veio o resultado e as crianças se destacaram. Então, a gente acredita que esse processo continuado de educação tem feito parte, inclusive, dos planos futuros nossos. A gente fala muito, eu costumo usar uma expressão, né, que às vezes eu sinto que é como se a gente fosse um conta-gotas esvaziando, né, um oceano com conta-gotas, né, mas se a gente transforma a vida de uma dessas crianças, a gente já cumpriu a nossa missão, né, então tem sido assim, né, aos poucos a gente tem presenciado esses resultados. Então tá aí para vocês verem um pouquinho dos resultados de 2020. Foram 56 crianças matriculadas, né? A Grace Wilson Foundation, que vocês veem aí, é a escolinha da Pés Livres na Tanzânia. Ela recebeu esse nome pela nossa fundadora, né, a Nima. Então, eu fiz muita questão que não chamasse Pés Livres, School ou qualquer coisa do tipo. Eu queria que ela desse o nome. Grace, né, de graça, ela é uma pessoa extremamente religiosa, de muita fé, né, que movimenta ela, essa fé. Wisdom, né, sabedoria, e Foundation, porque eu digo que ela acha que é chique, e é verdade. Foi ela que me falou isso, ela acha que Foundation é chique. Ela falou. Foram 4.950 refeições servidas por mês, né, isso é em média o que a gente serve na escolinha hoje. 47 crianças que a gente pagou a taxa anual, então tem aí o valor, são $20 por ano, por criança. Se a gente faz uma conversão aí, hoje, dólar a 6, né, quando a gente envia para a Tanzânia, R$120 para a criança estudar por um ano e se alimentar, né? Então é muito pouco para a gente, né, quando a gente para pensar em números. E a gente já proporcionou mais de 200 atendimentos médicos e odontológicos. A Pés Livres também realiza viagens com voluntariado, né? Então esses atendimentos médicos vieram dessas viagens, foram 3 viagens durante esses 2 anos, né? Sim. Levando médico e dentista
e teve um impacto absurdo de positivo, assim, na comunidade. A gente quer retomar isso logo após a pandemia. E hoje a gente também tem 5 pessoas empregadas na nossa escolinha com salário, né? E a gente também fortalece, é importante falar que a gente também fortalece o mercado local, então a gente faz questão de comprar as verduras das crianças, as frutas, enfim, tudo no mercado local, de pequeno produtor, e a gente fortalece ali a comunidade. Até as doações que porventura, nas nossas viagens, as pessoas dão para a gente levar, a gente tenta o máximo possível não levar a doação física, mas levar o recurso financeiro e comprar lá as coisas, né? Porque a gente acredita muito nesse estímulo do mercado local. Então, se eu levar um tênis daqui, a gente não sabe se ele vai conseguir. É muito diferente do que tem lá. Então, a gente tenta fazer isso alimentando o mercado local. E, legal. Como é que você pode ajudar, né? Como é que a ONG se mantém, né? E como é que vocês que estão ouvindo e assistindo a gente conseguem fazer parte dessa família, tá? A gente chama de grande família, porque foi isso que aconteceu, né? Sim. Vamos por ordem cronológica, vamos falar da Livraria Solidária, Sim. que eu acho que foi o primeiro movimento, né, que realmente fez a ONG existir. Então, lá naquele dia, quando amamentando a minha filha, eu falei, eu assumo uma escola, eu tinha 3 meses para achar uma solução de como faria isso, e foi quando surgiu a livraria. A gente recebeu uma doação de livros de uma criança, e eu vendi esses livros para gerar recurso para a ONG, e ali eu vi que existia um potencial, né? As pessoas começaram a perguntar se eu estava vendendo livro, eu falei, poxa, livro usado, tá aí, o livro tá pronto, a gente consegue gerar um ciclo incrível, né, da pessoa doar, a outra pessoa comprar, esse livro não vai pro lixo, esse livro não fica na estante empoeirando e ainda gera recurso para a ONG, essas crianças se alimentam, enfim. E deu super certo. Então, a gente começou a arrecadar livros, em uma semana a gente tinha mais de 300 livros arrecadados, e eu vendia tudo pelo Instagram, até que eu falei pro Rafa, cara, a gente vai precisar ir pra rua, porque agora tem muito livro, e a gente passou a vender aos finais de semana, né? Durante a semana a gente ainda trabalhava nos nossos empregos e a gente passou a vender nos finais de semana nas ruas em São Paulo. A gente participava muito de feiras, né, que acontecem em São Paulo, feiras criativas, tem música, artesanato, comida, enfim. Então, isso sustentou a ONG, vamos dizer assim, por 2 anos, né, até Sim. O início da pandemia do ano passado. A nossa última feira foi em março do ano passado. E depois disso a gente passou tudo. Então hoje a gente tem o site livrariasolidaria.com.br. Lá a gente tem mais de 500 títulos catalogados de diversos assuntos, todos os gêneros de literatura, de outras línguas, infantis e adulto. E a gente essa é uma das principais formas de manter a ONG, né? Qualquer livro é R$12. É muito importante. A gente sempre vendeu qualquer livro a um preço bem acessível. E isso rendeu histórias incríveis. A Livraria Solidária, a gente poderia fazer uma palestra só sobre ela, a gente tem histórias incríveis. Paralelo a isso surgiu o apadrinhamento, né? Então, quando a gente começou a ir para a rua, era só eu, o Rafa, a Maria Flor, um bebezinho no colo, e a gente tinha uma história para contar, a história da Nima, a história do sonho dela de ter essa escola e que a gente queria fazer parte disso. E as pessoas foram, né, se afeiçoando a gente, foram se conectando com a história e começaram a pedir para doar dinheiro. E foi quando realmente a gente formalizou a ONG, a Pés Livres passou a existir com o CNPJ e toda a burocracia que exige, para que a gente pudesse receber esse dinheiro de pessoas físicas. Então, hoje a gente tem uma rede super importante de madrinhas e padrinhos, são pessoas físicas que doam mensalmente um valor para a gente, que também mantém grande parte aí do nosso trabalho e todas essas evoluções que vocês viram aí nesses 2 anos, que foi possível, né, Sim. através da ajuda deles. E aí também vem os produtos da Pés Livres, né, então, anualmente aí a gente sempre lança alguma coisa. Tem as camisetas, né, eu tô vestindo uma, o Rafa tá com a da Angela Davis também, que a gente lançou esse ano. E vamos falar da grande protagonista dessa sim, história, lógico. que é a nossa boneca, que foi o nosso último lançamento, né?
e a boneca Anima. Aí tá a Anima para vocês verem em vida real. Eu fiz questão de reproduzir o coque que ela usa, porque eu queria muito... A Anima, na verdade, a boneca veio de uma conexão aqui no Brasil. Quando a gente pensa nos produtos da Pés Livres, a gente também pensa no impacto social de quem está produzindo, então a gente tenta achar projetos que fazem esses produtos e que também tem um impacto social aqui no Brasil. Então a boneca Anima foi costurada à mão por 12 mulheres de uma cooperativa de costura de Conceição do Mato Dentro, né, de Minas Gerais, no interior de Minas. E quando eu conheci a Josi, que é a fundadora desse projeto, eu falei, Josi, eu tenho uma mulher de verdade que eu quero que vire uma boneca e que é minha grande inspiração. A gente fez isso pensando, sim, no Dia das Mulheres, né, agora em março, que passou, mas porque a Josi, ela tem uma coleção incrível da Frida, né, de outras mulheres super, né, conhecidas e tal, mas eu falei, Josi, eu tenho a minha mulher incrível, que é a mulher que me motiva todos os dias quando eu acordo e eu vejo uma mensagem dela. Então, assim, eu quero que ela seja eternizada. E aí, mais uma loucura da Luana, porque eu corri o risco da Anima falar, não vai lançar boneca nenhuma. Porque foi uma surpresa para ela, eu já tinha encomendado 100 unidades da Anima, né? E corri o resto dela falar que não. Mas a gente foi surpreendida, assim, a Anima ficou super surpresa com a boneca, em se ver reproduzida numa boneca, e foi uma grande emoção para a gente. E a boneca, aí tem os seus significados, né, além do pessoal da Luana. O nome Nima, em Swahili, que é a língua local da Tanzânia, né, significa prosperidade. Então, ela veio muito no momento onde eu queria que ela fosse muito mais que um brinquedo, né? Eu não queria que ela fosse vinculada a crianças, mas eu queria que qualquer pessoa no mundo pudesse ter uma Nima, assim como a Rosemar deixa ela aí na frente, do lado do computador, para realmente inspirar vocês, para realmente ser um amuleto, né? Porque é o que a Anima é pra gente. Se a gente está aqui hoje é por ela, é pelo sonho dela. Então, toda vez que eu tenho alguma dúvida do que eu estou fazendo, eu olho uma foto da Anima e eu falo, não, é isso. Tá tudo certo, né? Vamos em frente. E tem um impacto por trás dela, que é cada boneca vendida financia um mês da criança na nossa escola. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, o custo de uma criança, né, na nossa escolinha, com a estrutura que a gente contou para vocês, gira em torno de 60, 80 reais, né, depende da oscilação do dólar, que ele só tem aumentado, na verdade, não está facilitando muito. Mas gira em torno disso, né, como se você pagasse a mensalidade dessa criança, quando você adquire a boneca Anima. Então, a Anima é uma mulher negra, né, mãe de coração de mais de 100 crianças, e hoje é a nossa grande inspiração. Então, essa é a história da boneca. Gente, todos os produtos que a gente mostrou para vocês estão no nosso site. A gente tem na livrariasolidaria.com.br, tem os livros, né, catalogados, e também tem a nossa lojinha. Então, vocês conseguem comprar tudo lá no site. O site, o link está na bio da @PésLivres, né, do nosso Instagram. Tem o Linktree ali. Vocês conseguem acessar o site institucional, que tem blog, tem histórias, né, tem textos longos para quem tem interesse em saber mais da gente. E tem histórias incríveis, assim, que a gente tem muitas saudades, na verdade, dessas histórias. E tem também o site, né, o e-commerce, com a lojinha funcionando lá também. Ou podem mandar mensagem direto para a gente, sou eu que respondo, com muito carinho. Então, é outra forma também. Como também vou trazer vou trazer uma surpresa. Não estava combinado. Ai, meu Deus, a gente tem tempo, a gente tem que abrir para eles perguntarem. Tá, a gente tem mais um minuto. É rápido. Como a disciplina de arte, né, professora? Arte e cultura afro-brasileira. Mas vai ser de cultura tanzaniana. O que você vai fazer? Vou cantar música que a gente aprendeu lá. Ótimo. A gente podia cantar em homenagem a Rosemar, porque eu percebi que hoje é aniversário dela. Verdade. Hoje ela completa 55 anos. Que legal. A gente não sabe cantar parabéns. Aliás, isso é um pecado nosso, né? A gente não sabe o parabéns em Swahili, mas a gente sabe Jambo, que é a música que eles recebem a gente quando a gente chega lá, e que eles celebram tudo cantando Jambo. Então a gente vai celebrar o seu aniversário
Vamos lá, então? Jumbo, Jumbo Buana, Abarigani, Mizuri Sana, Wageni Weto, Wakari Bishwa, Kilimanjaro, Hakuna Matata. Parabéns. Depois a gente traduz, a gente escreve para você a tradução. Obrigada. Isso não estava combinado. Mas não. Por isso que eu trago ele, tá vendo? Para essa surpresa. Legal. E a gente queria deixar uma reflexão final, né? Para todo mundo, antes das perguntas. Que é uma frase que norteia a gente desde que a gente ouviu ela, né? Se você não levantar amanhã, quantas vidas deixarão de ser impactadas? E aí, quando a gente pensa nessa frase, eu gosto muito de dizer que vai muito além do que a gente apresentou para vocês aqui, do que a gente faz. Esse é o caminho que a nossa vida tomou esse rumo, né? A gente não escolheu a Tanzânia nos escolheu, né? A Anima, eu vou chorar, né? Mas, enfim, a Anima nos escolheu, aquelas pessoas, enfim, a gente achou a nossa casa. Mas eu acho que quando a gente fala de impactar vidas, a gente fala das pequenas ações também. Então, é de um sorriso sincero, de um bom dia sincero, de um abraço, né? Acho que hoje está todo mundo precisando de muito conforto, seja ele virtual ou não, mas é isso que a gente está precisando. A gentileza, né? O Rafa ensina muito isso, né? Gentileza gera gentileza, e acho que é a hora a oportunidade que a gente tem, né? De estar vivo aqui e de praticar isso mesmo. Então, não é ninguém largar o seu emprego e criar uma ONG e atuar na África, não é isso. Mas são as pequenas ações que eu acho que faz muita diferença hoje. É isso aí. Acrescentar algo? Não, senão eu vou chorar. Tá bom. E a Santa Sana. A Santa Sana, muito obrigada, isso aí. Eu tenho só falta ter uma história, vou contar em 30 segundos. A gente sempre faz uma bandeirinha dessa, toda viagem que a gente faz. E aí, em algum momento durante a viagem, quando a gente faz com voluntários, principalmente, em algum momento... São os dedinhos das crianças. São os dedinhos, a gente brinca com eles, com o dedinho, e é um momento de muita farra com eles. E a gente traz tem todas isso aqui em casa. A gente enquadra e fica aqui. A Santa Sana, gente. A Santa Sana, muito obrigado. Fiquem à vontade. Bom, tá aberto para perguntas. Não poupem. Não nos poupem. Bom, eu vou fazer algumas perguntas que eles iam colocando enquanto vocês estavam falando. E até eu já passei para o WhatsApp ali para a Luana, desculpe. Então, primeiro a Thay, né, escreveu se os valores das taxas são adquiridos através da venda das bonecas. Não, isso eles já explicaram, né? Mas não sei se poderiam repetir. As taxas escolares, as taxas de $20 que a gente paga por ano... Oi? A taxa é pela camiseta. Mas não é a taxa escolar que eles estão perguntando? Sim, então, mas a boneca, ela representa um mês na nossa escolinha, né? Da criança na nossa escolinha. Mas se você comprar uma camiseta, que é essa que o Rafa está usando, que é a que a gente tem disponível hoje, que é a da Angela Davis, ela equivale, ela financia, né, a taxa escolar anual, que é a de $20 por ano para uma criança estudar. Então, são dois impactos diferentes, né? A gente, na verdade, mensura esse impacto para vocês, quando comprarem o produto, saberem, né, efetivamente o que aquilo representa. Mas, obviamente, que todos os produtos da Pés Livres, eles são destinados às nossas ações, então... E até o tempo, né, só para vocês saberem, como a gente paga essa taxa anual, a gente paga ela em novembro, mais ou menos, né? Então, no final, até outubro, tudo que foi vendido, que significa, que tem significado com a taxa escolar, a gente vai juntando e no momento a gente vai lá e transfere o dinheiro para a Tanzânia para pagar a taxa escolar. Em novembro a gente já está prevendo 60 taxas para 2022. Então a gente vai ter aí algum movimento também, a gente faz rifa, campanha de financiamento coletivo, enfim, forma de ajudar sempre tem. Isso. Mas para quem se sensibiliza com essa causa, né, da taxa anual, a camiseta hoje é o caminho. Então a gente tem lá também disponível na lojinha. Certo. Vamos lá. A Mayara colocou, nossa, gente, que projeto admirável, parabéns. E parabéns, Sofemar, obrigado, por nos proporcionar essas trocas de conhecimentos tão importantes. A Samila escreveu, queria saber disso também,
se quiséssemos mandar livros para doação, para onde poderia mandar? Isso. É muito legal, né? A gente estava revendo isso, né? De que em 2 anos de Livraria Solidária é um projeto que realmente foi mantido por doações, 100%, né? A gente nunca precisou comprar um livro de sebo ou coisas parecidas. Então, é muito importante as doações de livros. Hoje a gente recebe essas doações mais centralizadas aqui em São Paulo, né? Porque enviar livro, por exemplo, da onde vocês estão para a gente, em São Paulo, seria muito caro, eu acredito. A não ser que, de repente, na faculdade, vocês se unam e façam uma grande remessa e enviem para cá, enfim, pode ser também, é um caminho. Já foi feito isso no Banco Santander, eles fizeram uma captação de livros internas e depois enviaram para a gente, então é o caminho, né? Sim. Mas tem que mandar aqui para casa, porque os livros ficam hoje na casa da minha mãe, na garagem dela, e a gente, né, faz toda a catalogação deles lá. Então, a curadoria, tudo isso a gente faz lá e depois a gente põe no site. Ele tem que vir para São Paulo de alguma forma. Mas aí é só entrar em contato com a gente, eu passo o endereço, a gente calcula a frete, a gente dá um jeito. Tenta desenrolar. Mas, Luana, assim, nós temos alunos aqui da Universidade Federal de Pelotas que vivem em São Paulo. Porque como nós estamos em ensino remoto, eles foram para São Paulo no início da pandemia e não retornaram. Ótimo. E eles conseguem fazer essas aulas online. Então, se tu puder depois me passar pelo WhatsApp, o endereço, aqueles que estiverem interessados e que viverem em São Paulo, aí só me procurem que eu informo para vocês. Jacobal, tá bem? Perfeito. Até se tiver em São Paulo, capital mesmo, a gente consegue buscar, né? Jundiaí é pertinho de São Paulo, 1 horinha a gente está lá, então é só a gente organizar a retirada. Sim. Super possível. Vamos ver o que mais que tem aqui. Bom, só informar para vocês que às 8 horas, às vezes, eles começam com aula e eles têm que sair dessa sala que eles estão para ir para outra, tá? Então, se eles estiverem saindo, não é porque eles estão desinteressados, é porque eles têm que passar para outra turma. O próximo então, professor pode esperar um pouquinho também. Pode esperar um pouquinho. Aqui a Nathalie escreveu: vou precisar sair, professora, mas que palestra incrível, que trabalho lindo. Parabéns pela atitude. A Thaís Beltrame quer saber como funcionam os voluntariados. Eu amei muito o projeto, muito linda toda a energia e vibração de vocês fazem chegar. Obrigado. O voluntariado, a gente programa de tempos em tempos, né? A gente já teve 3 viagens. A última agora em fevereiro do ano passado, eu estava lá com um grupo de dois dentistas, uma pediatra, uma quiropraxista e mais 3 pessoas. Então era uma ação tanto para brincar com as crianças, para ajudar no dia a dia, para trabalhar na escolinha, quanto também uma ação de saúde. Então, de tempos em tempos a gente monta um projeto para ir em uma ação específica. A única forma de saber como é que a única forma de saber como é que isso vai acontecer é acompanhando pelas mídias sociais, principalmente o Instagram. E o projeto basicamente para você ir para lá com a gente, normalmente tem um formulário de inscrição. A gente pede um vídeo, né, de vocês contando um pouquinho de vocês e o porquê vocês querem fazer esse voluntariado, qual o objetivo de vocês com isso. E a gente passa por um processo, né, de meses, os meses que se antecedem aí até a viagem, um processo de vocês realmente fazerem parte da ONG, né, se envolverem com o nosso trabalho. Sim. E executando algumas ações até o dia da viagem, né? Tem muita coisa para ser feita no pré-viagem aqui no Brasil também, então vocês já começam a fazer parte disso desde o início. Mas, sim, por enquanto, a gente não tem previsão. A gente não tem nem previsão. A próxima viagem vai ser uma viagem nossa, e aí, depois dessa viagem nossa, a gente vai abrir um projeto para novos voluntários. Aqui um outro comentário da Mércia, colocando: primeiramente, gostaria de parabenizar vocês pelo lindo trabalho. Segundo, gostaria de saber como ocorre o processo de apadrinhamento e o de adoção. Tá bom. Quer falar? Pode ser. O apadrinhamento é um formulário bem simples também, ele está disponível no link da nossa bio, da Pés Livres, @PésLivres no Instagram. Lá você vai clicar e vai se cadastrar. O valor a gente coloca ali, a partir de R$2 por dia, você já se torna padrinho ou madrinha do projeto, né, em torno de R$60 por mês. Você estipula ali o valor e a forma de pagamento, e sou eu mesma que entro em contato com vocês. O que acontece, que a gente gosta de deixar muito claro, é que
a partir do momento que você se torna a madrinha ou padrinho do nosso projeto, você apadrinha a Pés Livres, a ONG. Então, todas as nossas iniciativas, as nossas frentes, né, de atuação na Tanzânia, faz parte desse apadrinhamento. A gente não faz apadrinhamento individual de uma criança, né? Então, vocês se tornam madrinhas e padrinhas do projeto todo. Isso aí. Né? E passam a acompanhar também o dia a dia, né? A gente tem um grupo reservado no WhatsApp só de madrinhas e padrinhos, na qual eu vou atualizando também, vou mandando foto das crianças, notícias e projetos futuros e próximos passos, eventos, enfim. Tem muita coisa que acontece lá e que só os padrinhos e madrinhas sabem, não por ser exclusividade, mas porque tem muita coisa que às vezes precisa de apoio, mesmo, tem coisas de dia a dia, isso não vai para o Instagram. E aí, enfim, a gente vira uma família, a gente vira uma família, essa é a verdade. Uma grande família e todo mundo ali, até eles têm iniciativas também de ajudarem, coisas que eles observam e se prontificam a ajudar daqui, né? Coisas que a gente às vezes está no olho do furacão e não percebe. Então, é uma grande rede mesmo, né? É uma grande família. E esse também tem a questão de adoção, né? A gente não tem nenhuma relação com adoção nem das nossas crianças e nem de lá. A gente não tem nenhuma relação com adoção, tá? Ah, bem, obrigado. A Buva coloca aqui, parabéns a vocês, ao projeto e às crianças. Como foi a chegada lá? Foi algo marcado, avisado, ou chegaram como turistas brasileiros e se inseriram na comunidade? Essa é uma curiosidade que eu tinha também. Porque eu já tive em outros lugares, né, diferentes. Então, eu tive num lugar onde viviam muitos africanos em Portugal, tive também em Moçambique, e as pessoas elas ficam um pouco desconfiadas quando a gente chega. E comigo, pelo menos, foi primeiro eu tive que desenvolver a confiança do que realmente eu ia fazer, que eles não acreditam que a gente possa se importar com eles, para depois eu conseguir agir da forma que eu gostaria. Eu queria que vocês contassem, essa também era uma curiosidade minha. Legal. A gente foi para lá como turista, né? Mas a gente foi conquistando amizade, a gente foi, dentro dessa história que a gente contou no início, a gente não contou 10%, né? A gente morou na casa de pessoas, isso depois que a viagem de bicicleta acabou não acontecendo, a gente morou em casa de pessoas, a gente morou na guest house do orfanato. A gente, mesmo que seja por pouco tempo, né, que 20 dias, 30 dias é pouquíssimo tempo, a gente mergulhou, né? A gente criou amizades muito profundas. De hoje, se a gente quiser ir lá, não tiver nem lugar para dormir, facilmente a gente tem lugar para dormir. Então, isso você se conquista com o coração aberto, né? Isso é um tipo de nosso, né? Isso é uma coisa meio... A gente gosta disso. Então, quando viaja, mesmo quando é viagem de turismo, a gente está muito embrenhado na cultura. A gente gosta de comer onde eles comem, entendeu? A gente gosta de andar de ônibus. Então, isso você vai se embrenhando, né, na cultura deles. Isso abriu os caminhos também, né? Mas foi isso, assim, a gente não tinha agência, a gente não tinha nada programado, a única coisa que a gente tinha realmente agendado era a expedição do Kilimanjaro, né, porque tinha guia, tinha agência por trás, então tinha dia para começar e dia para terminar, mas o restante foi tudo muito fluido, assim, né, quando a gente desistiu da viagem de bike e voltou 500 quilômetros para trás e ficou em Moche, o nosso guia, o Caspar, que hoje é nosso amigo, ele soube que a gente estava na cidade, porque imagina, 2 muzungos, né, como eles chamam, que são pessoas de pele branca, os 2 muzungos da bicicleta voltaram, né, e aí ele foi o primeiro a saber, ele foi atrás da gente na rodoviária e falou, não, vocês não vão ficar na rua, vocês vão ficar na minha casa. Então, ali começou o grande vínculo, assim, e a Nima, que eu acho que hoje é o nosso, né, a gente se chama de Dada, né, e Caca, que é irmão e irmã, e é assim que ela vê a gente, as crianças me chamam de mama e chamam ele de pai, então, é assim também que elas veem a gente, isso tudo foi construído, né, assim, eu não cheguei lá e falei, oi, Nima, sou a Luana, vamos ter uma escola, né, e, de novo, esse é o sonho dela, então ela me abriu as portas, né, do sonho dela, da vida dela, e falou, você é muito bem-vinda aqui, e ela sempre fala isso pra mim, né, ela sempre fala isso pra gente, toda vez que a gente vai embora, ela fala, Caribuçana, né, voltem sempre, voltem logo, né, e vocês são muito bem-vindos aqui, então,
isso foi uma conquista. E com a Nima é uma conquista diária, né? Eu acho que ela já tinha uma experiência um pouco ruim até com o trabalho dela, só que com um gestor tanzaniano, né? De um lugar que ela trabalhava e que era corrupto, que roubava dinheiro, que usava as crianças para ganhar dinheiro dos gringos e etc. E era uma pessoa local. Então, você imagina o que não passa na cabeça dela de 2 estrangeiros chegando lá e falando que vai dar tudo certo e que vamos trabalhar juntos. Então, foi uma conquista diária. Até hoje a gente tem conversas sobre assuntos que a gente nunca conversava antes. A gente sempre, uma coisa que eu acho que faz muita diferença quando a gente fala da Nima e de trabalhar junto, que a gente coloca ela em posição igual, né? Então eu falo, Nima, você não é minha funcionária, você é a fundadora disso, você é a gestora disso. Então a gente divide os problemas e as alegrias em 3, eu, o Rafa e ela. E ela hoje ela tem certeza disso, né? Se a gente falar em empoderamento, né? Nem gosto muito dessa palavra, mas se a gente for falar disso, é exatamente isso que a Nima é hoje, né? Ela sente esse lugar dela e esse poder que ela tem nas mãos, e ela não se sente inferior a nós, né? Então... E é engraçado, a gente tem mais alguns minutos? Sim. Eu posso ficar aqui até meia-noite, tá, gente? Eu tenho que comer bolo ainda, né? Bom, é verdade. Não, mas essa conquista foi tão profunda, gente. Essa conquista foi tão profunda que eu lembro como se fosse hoje, o dia que a gente voltou para lá, e a gente voltou para lá com voluntários, com 11 voluntários, e a gente desembarcou no aeroporto Kilimanjaro, e era noite. Não, era de dia ainda, né? Esse dia a gente chegou lá de dia. E a Nima estava esperando a gente com as crianças da escola. Assim, foi totalmente inesperado, assim. Então, você imagina, a conexão que a gente fez com ela foi tão grande que ela pensou na surpresa pra gente, sabe? Então, assim, a gente virou uma coisa só. E foi um dos dias mais emocionantes, assim, de todas as nossas idas para lá. Assim, foi sensacional. E eu também lembro o dia que eu estava com a Nima, na última viagem, a Lu não estava, e eu sentei com a Nima e falei assim, Nima, não, foi em 2019, né, que eu contei para ela. Eu falei, Nima, você sabe como é que a gente mantém a escolinha funcionando? Senta aqui que eu vou te explicar. Porque pode ser muito fácil achar que está vindo um gringo trazer, levar dinheiro. E a gente. E nós não somos nem. Essa cultura, né? Na Tanzânia é muito comum, em Moche, pelo menos, né? Como eu falei, tem o Kilimanjaro, o Serengeti, o Safari. Então, é muito comum. Eu já estive em Moçambique, por exemplo, numa comunidade super rural e isolada, e aí esse sentimento que a Rosemary falou, né, de estranheza e de insegurança, quem são eles? Mas ali não, ali você vê gringo o tempo todo na rua, né? E quando a gente fala de gringo, a gente fala de americano, né, Estados Unidos e europeu. Isso é muito comum. Não. E eles estão acostumados que essas pessoas visitam essas escolas e esses orfanatos e deixam ali $200, 200 euros e vão embora. Eles não querem saber o que foi feito com esse dinheiro, qual vai ser a evolução disso. Então, essa cultura da doação financeira é muito comum. Mas o que a gente queria propor para ela era muito mais que isso, né? E demorou um tempo para a Nima entender também que o dólar para a gente não é tão bacana. Nós não somos nem gringos muito... A gente tem que explicar o valor do real para ela. Pois é, e aí foi um dia muito, muito significativo para nós dois, porque eu sentei com ela e falei assim, ó, deixa eu te explicar como é que a gente financia a escola, como é que o dinheiro flui. Expliquei a Livraria Solidária, expliquei o apadrinhamento, que tinha outras pessoas por trás. Então, assim, é tudo muito limpo, muito jogado às claras com ela. E ela realmente, eu acho que a gente conquistou um respeito adicional dela, não era essa a intenção, mas foi verídico o que aconteceu, aconteceu, e talvez precisasse acontecer. E aí é isso, a gente foi conquistando essa participação com eles lá. E eu brinco muito com eles, porque eu tenho ascendência negra, né? Meu avô era negro, e eu brinco muito com eles que eu tenho sangue negro. Eu falo, eu sou branquelo, assim, mas eu tenho sangue negro. Eu faço parte disso aqui. Eles acham muito engraçado esse meu desprendimento e essa minha abordagem com eles. Vou colocar o que tem aqui ainda, deixa eu ver onde que eu parei. Thaís Beltrame, que legal, vou acompanhar vocês para saber mais. Eu sou arquiteta e seria muito lindo poder contribuir com o projeto
mesmo que de longe. A Lívia Sim. Carmo, parabéns pelo projeto de vocês, muito lindo, de abrir o site de venda dos livros. E professora Rosemar, parabéns pelo aniversário. Muito obrigada. Tem alguém que disse que era aí da cidade que ia De Jundiaí, participar, de Jundiaí. Eu li agora há pouco, mas passou. Legal. Samila, eu estou encantada com este projeto, é incrível o trabalho de vocês, parabéns pelo trabalho lindo que vocês fazem lá. Eu estou encantada também com a Neema. Ela é uma mulher incrível e feliz aniversário, professora, muita saúde e alegria. Obrigada. Agora tem Professora. duas perguntas e eu já vou botar a minha, porque eu não fiz nenhuma pergunta. Sou uma Ótimo. pessoa curiosa. Então, vão 3 perguntas agora, antes de nós terminarmos. Então, a primeira da Josiana. E como foi a comunicação? Vocês já sabiam como se comunicar, na verdade, com eles? Ela botou falar, mas na verdade se comunicar. A Buba colocou: a escola funciona no orfanato ou foi feita outra estrutura? E a pergunta que eu faço é a seguinte: vocês falaram, quando estavam comentando em relação na sala de aula, que existia violência, né? Que as crianças eram violentas. Esse foi um detalhe que me chamou a atenção. Se vocês sabem o porquê disso, e aí eu trago junto uma informação que vocês colocaram que 44% da população eram crianças. Isso acontece por conta do espaço que é violento, existem guerras civis nesse local. Qual é a realidade lá desse território? Eu vou começar com essa. Uhum. Para deixar claro, Rosemar, quando eu falei da educação, né, da violência ainda, do cenário, né, de violência dentro das escolas, na verdade dos professores para os alunos, né? Nossa. Então a gente presencia ainda a realidade ali de salas onde coloca de castigo a criança virada para a parede, né? Ou bate com a varinha de madeirinha ali na mão porque errou a questão. Então, a professora é muito mais do que o respeito, é o medo mesmo, né? Eu já presenciei o começo de uma aula numa escola pública, a professora chega na sala de aula, todo mundo já levanta e fica assim, nem respira, né? E anima, por que eu tenho essa grande preocupação da metodologia Waldorf e de dando essa ferramenta para ela aos poucos, e respeitando muito a cultura dela, obviamente, porque dos nossos professores, ela é a única que tem formação, graduação superior mesmo em pedagogia, ela é formada professora, né, ela teve oportunidade na vida dela de estudar e se formar em ser professora, mas nessa metodologia tanzaniana, dessa forma muito rígida. Só que a Nima, ela tem eu falo para ela, é só a carcaça, porque ela tem um coração mole, entendeu? Então, quando ela vê que as crianças estão mais amáveis e mais doces e mais felizes, ela vê que realmente dá resultado, tem uma outra forma de educar, né? Educar brincando, educar com a natureza. Imagina, nos últimos 2 anos, a gente foi de uma sala de aula onde as crianças de 3 anos ficavam sentadinhas com o braço cruzado, porque elas não podiam, né? Era assim que a Nima dava aula, e hoje ela manda a mensagem para a gente que as crianças estão indo na cachoeira, lá perto, para ter contato com a natureza. Né? As crianças plantaram as plantinhas que enfeitam a nossa escola hoje. Então, ela começou... Hoje as crianças costuram fuxico, a gente recebe fotos com agulha e linha na mão, costurando. Então, assim, foram muitas conquistas, né? E é nisso que a gente acredita. A nossa comunicação lá é em inglês, tá? A gente sabe o básico, né, de comunicação em Swahili. A gente foi aprendendo ao longo do tempo algumas coisas mas a nossa comunicação no geral é em inglês com eles. E a escola, a gente nunca trabalhou com orfanato. A gente esteve lá na primeira vez e a gente visitou orfanatos, trabalhamos em orfanato. A gente foi voluntário, né? Mas a gente foi voluntário, né? A escolinha não, ela é uma escolinha que não tem crianças órfãs, né? Pelo menos algum parente ela tem, e tem crianças que não têm pai e mãe, mas moram com a avó, mas a nossa escolinha não é um orfanato, é só uma pré-escola mesmo, como se fosse uma creche. Certo. E agora, então, a última pergunta. Tá. Vocês falaram, né, que trabalham com o método Waldorf. Poderiam caracterizar um pouco esse método? Sim. Essa é sua. O método Waldorf, ele preza pelo brincar livre, né? E pelo desenvolvimento completo da criança, né? Como um ser pensante e um ser sensível.
né? Então, ele lida com todas as emoções. Claro que a gente adaptou ali para a realidade deles, onde é muito importante que eles aprendam a matemática, por exemplo, e o inglês, né? Uma criança que aprende inglês desde pequenininho e depois tem o contato de inglês mais para frente, quando adulto ele consegue um emprego melhor, ele consegue oportunidades melhores, né? Então, eles se destacam ali através do inglês. Então, a metodologia Waldorf ali, dentro da nossa realidade, ela veio para isso. Para desenvolver essas habilidades, então, os trabalhos manuais que as crianças realizam, isso tem, né, a concentração, ela preza por isso. E os frutos que a gente tem colhido disso, né, o pouco que a gente contou para vocês, tem fortalecido ainda mais essa ideia desse desenvolvimento completo deles, né? Então, a gente até nem contou essa história, né, mas, por exemplo, e agora em fevereiro desse ano, a gente recebeu uma ligação surpresa das crianças mais velhas, né, das que já saíram da escola do governo e foram da nossa escola, foram para a escola do governo, que frequenta o clubinho de sábado, né, que são essas aulas de sábado. A gente recebeu uma ligação surpresa deles que eles queriam correr a Maratona Internacional do Kilimanjaro, que aconteceu agora em fevereiro. E na hora a gente falou, gente, no meio de uma pandemia, corrida, como assim, né? A gente entrou meio em desespero, mas depois a gente começou a entender que isso só é possível, né? Um pedido desse vir deles, porque hoje eles têm as necessidades básicas atendidas, como comida, né? Higiene, saúde, e eles começaram a sonhar, né? Então hoje eles se olham no espelho e se imaginam correndo uma maratona, né? E isso a gente dá realmente, né, isso deriva, né, desse treinamento Waldorf que está sendo introduzido aos poucos na vida das crianças. E a gente tem mostrado também no dia a dia para a Anima, né, do quanto é possível aprender brincando, né? E a gente teve uma experiência assim, né, no orfanato, aí a última história mesmo para fechar, que quando eu cheguei no orfanato e ele falou, você pode ajudar nas aulas de inglês? Eu falei, tá bom. Inglês para criança, basiquinho ali, né, ABC e tal, vamos lá, vamos tentar. Só que eu primeiro dia ok, segundo dia ok, terceiro dia ok, e aí quando a gente falava de números em inglês, chegou no quinto dia de aula, eu estava muito frustrada. E o Rafael, Luana, o que foi? Eu falei assim, as crianças não entendem que elas têm 5 dedos nas mãos. Então, por mais que eu fique ali repetindo, quando eu pergunto, quantos dedos vocês têm na... 1, 2, e vai lá e conta de novo. Passa 10 minutos, você pergunta de novo, 1, 2, e tinha que contar de novo. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Não adianta eu ficar aqui na lousa, escrevendo 1, 2, 3, 4, 5 e ficar falando 1, 2, 3, 4. Eu falei, não tá funcionando. E aí eu comecei a entender, e foi ali que eu fui buscar a metodologia Waldorf depois para Anima, porque eu falei, o que elas usam todos os dias? Quando elas chegam no orfanato, primeiro elas acordam, né, e vão para a sala de aula, a primeira coisa que elas fazem no orfanato, tomar um mingau. Então todo mundo pega uma caneca de plástico. Eu falei, é isso, vamos contar caneca. E a gente começou a brincar com canecas. Então eu colocava um monte de caneca na frente deles, e aí tirava uma, e agora, quanto tem? E colocava outra. Aí eu falei, mas e o corpo, né? E o corpo deles? Vamos brincar também com isso. Eu coloquei um de frente para o outro, e cada um tinha que contar a mão do amiguinho para ver quantos dedos tinham, e etc, etc. Tanto que no último dia que a gente foi falar tchau para as crianças, eu falei, agora vamos lá, é a hora da verdade. Quantos dedos vocês têm nas mãos? E aí eles, 5. Eu falei, tá bom, agora entendi. Então, esse brincar, né, essa ludicidade, né, e mais do que isso ali também é o recuperar a infância deles, né, eu acho que a metodologia Waldorf, ela vem para isso. A gente vê crianças ali que ou estão na rua, ou que vão já para o trabalho muito cedo, trabalho doméstico, trabalho rural, junto com os pais, né, com a mãe, principalmente, por não ter onde ficar. Então, hoje a gente vê as crianças desenhando, a gente vê as crianças tendo contato com tinta, com agulha, com costura, né, e o quanto isso vai ser incrível lá para frente, né, a gente acredita muito nessa transformação, nessa sementinha agora. É isso. Maravilhoso. Né, só tem 6 bonecas disponíveis. A gente tem uma notícia importante, temos as últimas 6 unidades da Anima,
Tá Então, acabando. se alguém quiser, Tá corre no acabando. site. Tá acabando. Isso não é marketing, é verdade. É verdade. Então, Olha, assim, ó, tem mais duas questões que eles colocaram ali, mas eu vou pedir para que vocês me respondam depois pelo WhatsApp, eu envio para eles via mensagem. Vou pedir também para que tu, se tu puderes, enviar algumas referências bibliográficas para que eles possam conhecer o método Waldorf, que nós temos vários alunos de curso de licenciatura aqui e acredito que eles estão interessados em conhecer, tá? tá bom. E agradecer a boa vontade de vocês, o entusiasmo e a diferença que vocês estão fazendo para o mundo, tá? Se existissem algumas pessoas mais, né, como vocês, quanta coisa a gente poderia fazer por aquele irmão, né? Que às vezes não tem a mesma condição social, que não tem a mesma cor, mas que não deixa de ser irmão. Então, saúde para vocês, muita saúde. Para a filha, né, filhinho de vocês, não sei se é menino ou se é menina, mas vocês já estão ensinando através do exemplo, tá? E aí deixo, então, para vocês fazerem, né, os pronunciamentos finais. E, olha, precisaria de uma parte 2, depois a gente pode conversar sobre isso. Aí, eu acredito que ainda ficaram curiosos para saber muita coisa. Sim. Eu queria agradecer demais, assim, o entusiasmo vem do coração, porque a gente adora falar sobre o trabalho, a gente tá louco de saudade de ir lá e falar sobre eles, falar sobre tudo que eles ensinam pra gente, é incrível. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado por todos que tiveram interesse aí, que estão até agora e deixaram seus trabalhos para entregar depois. Um beijo no coração, saúde para vocês. Eu também, só quero agradecer. Rosemar, obrigada mais uma vez pela oportunidade, pela conexão, né, e que a gente tenha conseguido aí levar um pouquinho do nosso amor que a gente tem pelo projeto e pelo país, Tanzânia, e pelas pessoas que hoje são a nossa família também, né, e só agradecer. Eu tenho um convite, lembrei agora. No sábado tem um evento incrível. Em Em primeira mão para convite. vocês. Nem tá no Instagram ainda. Acompanha no Instagram. A gente vai fazer uma live com um cara, vou dar um spoiler. A gente vai fazer uma live com um cara que viajou 18 países na África, no continente, pai e filho. Eu acabei de ler o livro dele, um livro incrível. E ele vai fazer uma live com a gente no sábado. A gente vai botar ao vivo no YouTube. A gente vai disponibilizar pelo Instagram o link, as informações. Então fica conectado na gente que a gente vai fazer isso. A gente decidiu tornar público hoje. Então eu já estou mandando para vocês. É só olhar lá no Instagram no Pés Livres, é isso? E depois eu te mando também, Rosemar, o link que aí você pode divulgar internamente. Mas vai lá no Instagram, você. Sim, já vai lá no seguir, Instagram. Compartilha e faz tudo que o protocolo pede ali, que ajuda a gente também. O cara é fotógrafo, jornalista, é incrível, vai ser muito legal. E a ideia desse evento do sábado é justamente trazer isso que a Rosemar falou, né, chama Luzes da África, essa palestra, e é o nome do livro dele, que é Em Busca da Alma de um Continente. Então, a gente trouxe esse assunto para tirar esse estereótipo de África, miséria, África, sofrimento, porque eles são muito mais que isso. Eles são incríveis. Eles têm muito a nos ensinar, e a gente precisa estar aberto a isso. Então, esse é o grande convite, para que vocês conheçam uma outra África, né, e estejam abertos para isso. Valeu. É isso. Beijo. Valeu. Beijo no coração de vocês. E muita saúde. E fé. Igual. Boa noite para todos e obrigado por se fazerem presentes.